A doença de Chagas é uma doença negligenciada infecciosa causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, encontrado nas fezes do inseto comumente conhecido no Brasil como barbeiro. A doença de Chagas é comum em locais onde o inseto triatomínio é encontrado, como na América do Sul e América Central. O nome do parasita foi dado por seu descobridor, o cientista Carlos Chagas, em homenagem ao também cientista Oswaldo Cruz. Mas o que é uma doença negligenciada? Bem, as doenças negligenciadas ou doenças de pobre são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. Essas enfermidades também apresentam indicadores inaceitáveis, investimentos reduzidos em pesquisas, produção de medicamento e em seu controle. Atualmente, a doença de Chagas é endêmica em 21 países do continente americano e estima-se que entre 6 a 7 milhões de pessoas estejam infectadas, embora mais de 90% delas desconheçam a infecção por falta de oportunidade de diagnóstico. Anualmente, ocorrem no mundo mais de 12 mil mortes associadas à doença, e no Brasil estima-se que existam hoje mais de 1 milhão de pessoas infectadas. Parasito. O Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado, agente causador da doença de Chagas, que está intimamente relacionado às más condições das moradias, entre as quais casebres de palha e casas com parede de barro, pau a pique, são predominantes. Estes são habitados por famílias pobres das áreas rurais. A palha e as fendas dessas habitações são ambientes favoráveis para a vida de várias espécies de triatomíneos, conhecidos popularmente como barbeiros. Caracterização do parasito. Várias espécies de protozoários flagelados parasitam o homem, mas há um grupo que se destaca por possuírem, além das estruturas habituais, uma organela bastante singular, o citoplasto. Este é formado por um segmento da sua longa mitocôndria, na qual se encontra abundante DNA de tipo especial, o kDNA. Há apenas um núcleo em flagelo, o qual nasce do corpúsculo basal ou blefaroplasto, junto ao cinetoplasto. O Trypanosoma cruzi pode apresentar durante o seu ciclo viral a forma mastigota, na qual se apresenta em pequenas dimensões, achatado, com contorno circular, ovoide ou fusiforme e com pouco movimento. Apresenta núcleo relativamente grande, cinetoplasma discoide e flagelo curtíssimo, o qual está incluído em uma invaginação da membrana nomeada por bolsa flagelar. Esta apresenta na fase crônica da doença. A forma epimastigota caracteriza-se por sua forma alongada, pela presença do cinetoplasto discoide nas proximidades do núcleo e bolso flagelar, que sempre estreito abre-se lateralmente. O comprimento do flagelo somente é livre após ultrapassar o polo anterior da célula. É encontrado no tubo digestivo do vetor e não é infectante para os vertebrados. Tripomastigota é a forma que apresenta o corpo celular longo e achatado, com o cinetoplasto arredondado e o bolso flagelar deslocado para a região entre o núcleo e a extremidade posterior. O flagelo percorre externamente toda a extensão da célula. As tripomastigotas sanguícolas apresentam-se como um micro-organismo ágil no sangue dos mamíferos. Nas amostras de sangue fixadas e cloradas, têm a forma de C ou de um S, com extremidades afiladas e um cinetoplasto globoso. Esse estágio do parasita está presente na fase aguda da doença, constituindo a fase infectante para os vertebrados. Biologia do parasito. O homem é infectado durante a hematofagia, quando o barbeiro elimina os triamastigotas metacíclicos contidos em suas fezes, os quais não atravessam a pele íntegra, mas penetram facilmente através das mucosas quando a pessoa leva a mão aos olhos ou ao nariz e por soluções de continuidade, como as provocadas pelo ato de coçar ou pelo orifício da picada do barbeiro. Na forma tripomastigota, o parasita é interiorizado por fagocitose, induzida com a participação do parasita e da célula hospedeira. Transformam-se em mastigota ovoides para escaparem do vacúolo digestivo, evitando sua destruição, e invadem o citoplasma da célula parasitada.
A característica mais importante das amastigotas é a sua capacidade de multiplicação, que ocorre por divisão binária, que se repete a cada 12 horas. Pouco a pouco, elas vão consumindo o citoplasma da célula parasitada até sofrerem uma nova transformação e romperem a célula como tripomastigota. Este ciclo tripomastigota, mastigota, tripomastigota, assegura a continuidade da infecção do hospedeiro invertebrado, bem como a propagação do parasita para outros órgãos e tecidos. No sangue, eles podem sobreviver até o período inicial da infecção, antes que se desenvolva a resposta imunológica. Quando alimentam-se do sangue de pessoas ou animais infectados, os triatomíneos podem ingerir os tripomastigotas. Os tripomastigotas são convertidos em epimastigotas no tubo digestivo do triatomíneo. Os epimastigotas se reproduzem por divisão binária e, quando chegam à porção terminal do intestino reto do triatomíneo, voltam à forma tripomastigotas. Essas tripomastigotas altamente móveis e infectantes são as formas metacíclicas eliminadas nas fezes do vetor. Fase aguda. No início, a tripanossomíase americana, ou doença de Chagas, pode apresentar uma sintomatologia que pode passar inteiramente despercebida. Na maioria das vezes, a fase aguda não é caracterizada por sintomas específicos da doença, decorrendo com febre pouco característica, que pode chegar a 40 graus e depois se mantém abaixo de 38 graus, podendo ser acompanhada de dores de cabeça no corpo e xagoma de inoculação, ferida inchada e avermelhada no local da picada do vetor. Quando localizada em um dos olhos, caracteriza o sinal de România, que é indolor e pode deixar o olho completamente fechado pelo inchaço. Nas formas agudas mais graves, surgem quadros de miocardites, que são inflamações no músculo cardíaco com taquicardia, aumento da área cardíaca e insuficiência circulatória, causando fadiga e falta de ar. Nesta fase, pode haver aumento do fígado e do baço. Meningite e encefalite são complicações graves da doença de Chagas na fase aguda, mas são raros os casos de morte. Os sintomas da fase aguda podem desaparecer sozinhos ou evoluir para a fase crônica da doença, que pode vir a apresentar seus sintomas imediatamente após a fase aguda ou depois de décadas. Fase crônica. Em certas proporções de casos, o parasitismo por Trypanosoma cruzi desenvolve-se de forma sintomática, assumindo o caráter latente. Tais casos assintomáticos são designados por alguns autores como formas indeterminadas, pois tanto podem evoluir para as formas crônicas típicas, como permanecer latentes, sem manifestações clínicas. A forma indeterminada é a mais frequente entre os pacientes crônicos, representando 50 a 70% dos casos no Brasil. Em outros pacientes, as formas crônicas sintomáticas podem instalar-se sem que tenha havido um quadro agudo característico, o que é comum em áreas endêmicas. Duas formas clínicas são muito importantes pela frequência com que ocorre e pela gravidade que podem apresentar: a cardiopatia crônica devido ao Trypanosoma cruzi e os megas, megaesôfago e megacólon. Cardiopatia crônica devido ao Trypanosoma cruzi. Observamos desde simples arritmias até os sinais e sintomas de uma insuficiência cardíaca. Há pacientes que têm apenas palpitações e astenia, perda ou diminuição da força física. Os pacientes com arritmias queixam-se de palpitações, sensação de parada do coração e vertigens. Nos casos de bloqueio ventricular, há bradicardia, retardamento do ritmo cardíaco abaixo de 60 batimentos por minuto, acentuada com crises vertiginosas e, por vezes, ataques convulsivos decorrentes da má irritação cerebral. Outra caracterização da fase crônica é o aumento do coração. Entre os acidentes mais sérios que podem acontecer nessa fase estão trombose e embolias por destacamento de trombos, os casos com megas. Os primeiros sintomas são sempre de disfagia. O paciente tem dificuldade de deglutir alimentos sólidos. Surge depois uma tendência à regurgitação. Dor, espagastria ou retroesternal, que melhora com a ingestão de líquidos. Intensa salivação e emagrecimento são outras manifestações clínicas. Diagnóstico clínico. É importante saber sobre a localidade de moradia do paciente, se ele passou ou não algum período em locais onde há incidência de triatomíneos e também saber se ele passou ou não por alguma transfusão de sangue. Exames realizados na fase aguda.
sorologia, cultura, PCR e também biópsias de linfonodos em casos especiais, como quando houver poliadenite. Exames na fase crônica. Usa-se métodos imunodiagnósticos como ELISA, imunofluorescência e hemaglutinação, e cianodiagnósticos. Parasitológico. O diagnóstico clínico é voltado para a pesquisa do parasita no sangue. No início da patogenia, o número de parasita, tripanossomos, no sangue é muito elevado e pode-se realizar o exame de esfregaço sanguíneo para a identificação da doença. Já quando o paciente já apresenta o quadro de sintomas que indicam a doença de Chagas por mais de 4 semanas, que é quando o número de parasitas cai, é necessário realizar o exame de gota espessa do sangue. Prevenção. Melhoria das condições de moradia, controle do vetor e de reservatórios, morcegos e gambás e a fiscalização de bancos de sangue. Tratamento. O tratamento é feito por meio do uso de antiparasitários. O tratamento para doenças de Chagas se concentra no uso de medicamentos que matam o parasita e no controle dos sintomas.